Ok, então a gente tem a primeira questão da prova aqui. Ela diz o seguinte: 100 kmol de uma mistura binária AB de uma corrente contendo 60% de um composto A encontra-se na condição de líquido saturado. Então tá aqui, corrente 1. A corrente passa por um trocador sendo 50% vaporizada antes de entrar na coluna. Então aqui daqui para cá ela vai ser 50% vaporizado, a fração vaporizada que é igual a 1 menos Q, zinho é igual a 0,5. Na corrente 3, após a destilação, deseja-se atingir 95% de A no topo. Então, 95% do A vem para cá, com recuperação de A de 90%. Então, o A é o mais volátil, né? O composto A está sendo recuperado no topo, ele é o mais volátil. Você deve efetuar os cálculos para determinar as condições das correntes e o projeto preliminar da coluna. Admita que todo o processo opera a 10 atm. A coluna opera com condensador total. Então, questão 1. Estime a composição do vapor e do líquido e a temperatura da corrente após vaporização. Então, aqui, né, qual que é a condição dessa corrente? Estime a carga térmica Q1. Então, a primeira parte é um flash simples que está associado a esse trocador aqui. Tá? Então, como que isso é desenvolvido? Né? Então, a gente tem aqui uma corrente 1, com vazão de 100, composição de A, eu vou medir que é de A aqui, o Z é a composição global de A 0,6, fração vaporizada 0 é líquido saturado. Aqui essa corrente vai ser parcialmente vaporizada, com fração vaporizada igual a 0,5. Tá? Então pede-se, o que ele pergunta aqui? Ele pergunta qual é a composição de líquido e vapor, certo? Ele pergunta qual é a carga térmica Q1, certo? E ele pergunta qual é a temperatura da corrente 2 ali, né? Então, é isso que ele está querendo saber nessa questão, tá? Então, como que a gente começa resolvendo isso? Ele informa gráficos, né? São 3 gráficos informados. O primeiro gráfico é o gráfico fração molar em função da temperatura. Então, aqui é líquido, aqui é gás, e aqui no meio é gás líquido, né? Não vou desenhar ali porque a gente vai acabar usando esse gráfico. Aqui a gente tem um segundo gráfico, onde a gente tem a fração molar de líquido pela fração molar de vapor do composto mais volátil, que é o composto A. E aqui um terceiro gráfico, onde a gente tem a fração molar líquido, vapor versus entalpia. Então, só para dizer, aqui é líquido, né? E aqui é gás aqui na história, né? E aqui seria o líquido vapor. Bom, então ele informa que a composição global é 0,6. Então se trata de um flash simples, composição global 0,6. A gente vem aqui de preferência com uma lapiseira, o lápis às vezes é meio grosseiro para trabalhar com gráfico, né? Então você traça aqui esse ponto. E a gente sabe que as retas, em função da condição fração vaporizada de 50%, é uma reta y igual a x inclinada para cá, né? Então, a gente tem que montar a reta y igual a x inclinada para cá. Como que a gente pode fazer? Os gráficos não estão exatamente na mesma escala, né? Então, eu vou andar 0,4 aqui e vou cair em 0,2. E vou andar 0,4 em y, então 0,6, isso aqui é a reta y igual a x, esse aqui é o ponto 0,606. Andar 0,4 aqui a gente cai em 1, né? Então, eu vou marcar um ponto ali para que eu possa traçar o gráfico, que é esse ponto aqui que vai me permitir traçar uma reta em que eu ando 0,4 em x, 0,4 em y, né? E aí eu vou traçar a reta aqui. Tá? E aí a gente tem ali mais ou menos os valores que podem ser lidos da condição de equilíbrio, que é a condição aqui, né? Então, quando a gente bate ali na leitura, né? A gente bate ali na leitura. Perdão. A gente vai ter ali mais ou menos 0,42 e 43, alguma coisa em torno de 42, 43, né? Então, vou marcar 0,425 aqui aproximadamente. E aqui a gente teria o eixo Y, né? O eixo Y correspondendo ali a alguma coisa em torno de 0,78.
Eu posso fazer a conta, porque essa conta, para poder ter o valor de y, porque o y está mais espremido ali, é mais difícil de ver, né? Então, eu posso fazer a conta aqui. Como que é a conta? A conta é a seguinte, né? Vou fazer a conta aqui. Para que eu tenha um valor exato. Você tem que z é igual a 1 menos a fração vaporizada vezes x mais a fração vaporizada vezes y, certo? Então, o z, a composição global é 0,6, é um flash simples. 1 menos a fração vaporizada é 0,5. Se eu marco aqui 0,425, a fração vaporizada é 0,5, o y é o que eu quero saber. Então, aqui eu posso fazer a conta para que eu possa obter o y, né? Então, ao fazer a conta ali, a gente vai ter o y ali aproximadamente 0,00775, 0,78 aproximadamente, né? Então, ao marcar ali o y, a gente teria... então, vamos marcar aqui o x, né? Aí, eu poderia marcar aqui aproximadamente 0,775. Tá? Então, eu já tenho as respostas de x e y. Posso marcar aqui também nesse gráfico, né? Então, ao marcar ali mais ou menos 0,425, certo? Eu vou ter a temperatura lida, que é uma das perguntas, ali do problema, né? Então, ao traçar aqui para a condição de 0,6, né? A gente vai ter o y lido ali, tá? Aproximadamente 0,0775, tá? Então, e a temperatura lida? A temperatura lida poderia ser lida aqui também, né? A temperatura poderia ser lida ali também do gráfico. Então, se a gente quiser marcar com um pouquinho mais de precisão, a gente pode fazer uma conta de regra de 3 aqui na temperatura, né? Então, quando a gente pega ali de 70, por exemplo, observa, eu vou só utilizar a própria escala do gráfico aqui, deixa eu pegar aqui para que todos possam ver. Então, 70 até 110, por exemplo, dá aproximadamente, ou se eu quiser pegar, vou pegar aqui 70 a 110. 70 a 110 dá aproximadamente 3,55, né? Então, se eu quiser fazer uma conta ali, né? 70 a 110 dá 40 graus, né? 40 graus em centímetros corresponde, eu havia visto ali, 3,55 mais ou menos, né? 3,55 centímetros. Aí, agora eu vou pegar aqui o valor que eu tô vendo, 70 até o ponto em que eu marquei 2,5 mais ou menos, né? Então, tá? Não sei se ficou claro ali para todo mundo, deixa eu remarcar aqui a leitura, tá? Estou pegando ali, por exemplo, de 70, usando a escala do gráfico para pegar um valor um pouquinho mais preciso, tá? 70 até o ponto mais ou menos marcado, né? 70 até o ponto mais ou menos marcado, vai ser 2,15 aproximadamente, né? 2,15 aproximadamente. Não, perdão, dá 2,2. 2,25, né? 2,25 centímetros vai corresponder a quantos graus? Então, daqui a gente pode fazer a conta, né? Então, a conta vai ser 2,25 vezes 40 dividido por 3,55. Isso vai dar, esse delta aqui vai ser aproximadamente 25 graus Celsius, 25,35 graus Celsius. Então, aqui só uma correção, que a temperatura está toda em graus Celsius, tá? Ali o gráfico está Kelvin, mas tudo é graus Celsius. Então, a gente vai ter 70 mais 25 graus Celsius, aproximadamente 95 graus Celsius ali, a temperatura da corrente na entrada, tá bom? Então, a gente já sabe o x do gráfico,
certo? Então, o x aqui, o x veio do gráfico, então x veio 0,425 aqui do gráfico, perfeito? O y veio dessa conta, e aqui a gente consegue pegar aqui pelo gráfico TXY, né? Então, pelo gráfico TXY, a gente consegue pegar esse valor aqui. O que está faltando é o Q1. Então, a gente já matou quase tudo aqui. O que a gente está faltando é o Q1. Então, quando a gente pega aqui no gráfico de entalpia, né? Eu vou traçar aqui 0,6, né? Vou marcar aqui e vou fazer a mesma análise, né? Porque eu vou usar a escala do gráfico, porque aqui a leitura é um pouquinho complicada de ler, certo? Então é conveniente a gente pegar pontos. Então vou pegar aqui o todo do gráfico, quanto que ele tem mais ou menos. Vou pegar um ponto aqui, começar 3,8 até dá 5,2, né? Então ali dá aproximadamente 4,85, né, a leitura. Então, aqui 5,2 até 3,8 lá em cima, né, menos 52 mil até menos 38 mil. Então, esse delta aqui, né, se a gente olha ali, ele dá aproximadamente, só um minutinho.